Fazenda Sossego, localizada em Cantagalo, no distrito de Euclidelândia. Trata-se de uma típica fazenda de café do século XIX da região serrana. No período do Segundo Império, as fazendas de café apresentavam a mesma disposição dos prédios. Sempre em destaque, a casa residencial, chamada de Casa Grande, e à sua frente o terreiro de secagem dos grãos de café. Em volta do terreiro ficavam a tulha, o depósito e a senzala. Inicialmente, era uma edificação relativamente pequena, com 4 dormitórios e 3 salas. Suas janelas possuíam detalhes em cantaria e as portas eram de folhas duplas. Posteriormente, a casa-sede foi recebendo outros acréscimos. Entre as benfeitorias, a fazenda possuía um engenho completo de produção de cana-de-açúcar. No corpo principal da construção estão a área social e os quartos da residência. No porão da casa-sede dormiam os escravos domésticos que não se misturavam aos escravos do eito, ou seja, os que trabalhavam na lavoura de café. O pé direito do porão é suficiente apenas para permitir a circulação e a utilização dos seus espaços como depósito. Alamedas de palmeiras imperiais enfeitavam os jardins e muitas permanecem nos dias presentes como sentinelas da história. As propriedades rurais eram totalmente autossuficientes. Daí dizer-se que na fazenda só se comprava o querosene para iluminar e o sal para cozinhar. Até mesmo as edificações dispensavam material de fora, utilizando-se pedra, barro e madeira da localidade. Apenas os artífices de cantaria e de marcenaria eram contratados. Algumas das grandes famílias de produtores de café fluminense se celebrizaram com títulos nobiliárquicos pela quantidade de fazendas abertas e pelo contingente de escravos. No norte da província fluminense foi Antônio Clemente Pinto, o primeiro barão de Nova Friburgo. O convívio dos que habitavam as fazendas no Segundo Império era restrito e, por isso, eram frequentes os casamentos entre os parentes próximos para impedir o fracionamento da propriedade. Mesmo assim, como as famílias eram muito numerosas, em média com 12 filhos, muitas vezes oriundos de mais de um matrimônio em razão da viuvez, com a partilha, os imensos latifúndios vão cada vez mais se desmembrando para distribuir o quinhão de cada herdeiro. Geralmente, quem fica com a parte da casa-sede mantém o nome original da propriedade. As outras partes da propriedade vão dando origem a uma miríade de outras fazendas. A história da Fazenda Sossego tem início com alianças matrimoniais, por interesse econômico, muito comum até as primeiras décadas do século XX. No ano de 1852, o capitão Antônio Teixeira de Carvalho casa-se com Rosa Vieira de Jesus, herdeira da Fazenda Sossego, de plantação de café, próxima à fazenda de Santa Rita, da família do capitão Carvalho. Rosa de Jesus falece em 1855 e Antônio casa-se no ano seguinte com Virgínia Amélia Durão, descendente do comendador tenente-coronel João Pereira Durão, dono da fazenda do Bonfim, vereador e ajudante de campo do imperador. Com a morte de Antônio de Teixeira Carvalho, seus bens foram divididos em herança entre os seus filhos. No
No ano de 1901, a Fazenda Sossego foi adquirida pelo coronel Sebastião Monerá Luterbar, um dos maiores cafeicultores da região, igualmente proprietário da Fazenda Santana, que pertencera ao Barão de Cantagalo. Criador do gado Guzerá, o coronel Sebastião Monerá Luterbar introduziu na Fazenda Sossego esse tipo de gado, importado da Índia, de melhor qualidade que o caracu trazido pelos portugueses no século XIX. As famílias descendentes de imigrantes suíços, como os Lengruber e os Luterbar, foram os pioneiros na atividade da pecuária leiteira e de corte na província fluminense, e tudo indica que do Brasil. A partir da decadência progressiva da economia cafeeira no final do século XIX, a Fazenda Sossego volta à sua atividade à criação de gado. Onde outrora se viam plantações de café alinhadas até o sopé do morro, hoje só se vê gado, cuja criação é a base da economia fluminense. No inverno, período de seca, não existe pasto nos morros. Os produtores rurais necessitam adquirir ou fabricar a alimentação do gado, aumentando o custo da produção do leite, cujo valor não pode ser repassado aos consumidores. Normalmente, para a alimentação do gado, plantam capim e pés de cana-de-açúcar, que são processados em uma máquina própria e são adicionados a essa mistura farelo de milho, polpa cítrica e soja. A polpa cítrica é produzida a partir do bagaço de laranja, resíduo das fábricas de suco dessa fruta. Como a soja é o produto mais caro para os pecuaristas, muitos têm substituído esse produto por farelo de algodão. O sal também compõe a alimentação do gado. O que vocês estão colocando aí no alimento desse gado? Você pode me dar uma explicação? Isso é ureia. O líquido? É a ureia. Ureia. É. O que é a ureia? Ureia é uma substância para uma vitamina que ajuda a diluir mais rápido o capim no estômago da vaca. Ah, é? Quer dizer, que tipo de capim vocês estão usando aí? Esse capim aí é capim açu. Açu? É, capim açu. Tá. Vocês têm aqui mesmo na fazenda, né? Aí vocês usam esse capim com esse líquido chamado ureia. Você já compra isso pronto? Não, a ureia é tipo um adubo que serve para ajudar o boi. A gente bota mais na cana para não intoxicar as vacas. Aí estão botando no capim para ajudar para ter mais proteína. Tá, mas deixa eu entender, vocês compram isso ou vocês compram a ureia pronta? Aí dissolve na água? Dissolve na água. Fabiano, olha só, a gente vê de um modo geral o gado solto, né? Assim, quando a gente passa por essa região, a gente vê o gado solto pastando pelo morro e se alimenta, né? E aí, no caso, vocês fazem uma preparação aí que as vacas estão se alimentando. Então vocês não trabalham com gado solto, é isso?
trabalha com ele solto também. É. Só na época da seca a gente bota comida no touro, para ajudar eles. Ah, tá certo. Então a gente está na época da seca, por isso que vocês têm que fazer essa alimentação delas aqui, tá certo? Vocês fazem isso toda manhã. E depois o gado fica solto. Não, o gado, agora na época da seca, eles ficam aqui até umas meio-dia e pouco. Aí depois a gente salta para a sombra, aí bebe água e volta a tirar o leite da tarde. Ah, você tira à tarde também? Manhã e tarde? Manhã e tarde. Cada vaca dessa você tira manhã e tarde? Manhã e tarde. Tá certo. Agora, no período que a gente não está na seca, no caso seria o quê? Janeiro? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí ele fica solto direto no pasto? Fica. Durante a noite é lá, nos piquetes. Tá certo. Aí durante o intervalo de um leite para o outro, que é o dia, a gente salta para os piquetes marrões um pouco. Aí você não precisa fazer Não. esse tipo de alimentação que elas estão tendo aí. Quer dizer, isso tudo é por causa da seca. Por causa da seca. Pra gente aqui. Entendi. Tem lugar que o pessoal trata direto o ano todo, que tem pouco pasto. Quando tem pouco pasto tem que tratar assim mesmo, né? Agora, vocês tiram leite de manhã e tiram leite à tarde. Quantos litros de leite dá cada vaca dessa? Varia. Tem 20 quilos, 25, 10, 18, 8. Quilolitros. Hã? Quantos litros? Então, essa faz 18, 20. Litros? Cada vaca? Cada vaca. 18 a cada tirada ou Por dia. por dia, cada uma delas? Qual é o tipo de capim que tem no morro? É a braquiara? Não, o nosso aqui é o mombaça. Mombaça? Isso. Ah, tá. Vocês fizeram, no caso, vocês que fizeram assim, que plantaram esse capim no morro, não foi? Que ele não é... Não é nativo não. Não é nativo não. O pessoal fala muito em braquiara, ele é um capim fraco? Não, o braquiara, pra gente plantar é só no pasto maior. Aqui é irrigado. Trabalha com irrigação. Por que vocês optaram por esse tipo de capim? Ele, como posso dizer para a senhora, ele é apropriado para isso. Entendi. Para ser irrigado. Ele tem um retorno mais rápido. Tá certo. Tem mais proteína também. É esse então que a gente está vendo ali. O gado aqui é só leiteiro ou é de corte? Tem boi de corte também. Tem boi de corte. Qual é o tipo de gado que vocês trabalham aqui? Só com o girolando, o boi zebu. O zebu? Todo esse aqui é zebu. A casa sede da Fazenda Sossego segue o estilo colonial brasileiro, sendo desprovida de adornos e apresentando uma simplicidade estética. As janelas que marcam a simetria da fachada principal são guarnecidas por robustas peças maciças de madeira. As folhas de abrir pelo lado interno são lisas, em madeira maciça com folhas cegas. Externamente, as folhas são do tipo guilhotina, em caixilhos de madeira e vidro. Apresentam ainda, externamente, sobrevergas como elemento de adorno, as chamadas pestanas, além de pingadeira, para evitar a entrada de águas de chuvas que eventualmente possam escorrer pela fachada. Possui 4 quartos, uma alcova, uma pequena capela, uma grande sala de jantar com vista para o jardim interno, copa, cozinha com fogão a lenha e fumeiro e um banheiro. Depois de pertencer ao coronel Sebastião Monerá Luterbar, a Fazenda Sossego passa a pertencer a José Guedes Martins e, sucessivamente, a propriedade é transferida a seu neto, Rogério Martins da Flon. A boa notícia é que a Fazenda Sossego está aberta à visitação previamente agendada. Além de ser uma fazenda histórica, é uma propriedade produtiva
E assim, o visitante poderá desfrutar do ambiente rural e doméstico, já que a Fazenda Sossego mantém quase todas as características de rotina de trabalho e de convivência do século XIX.